das maravilhas cantarei, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, celebramos em toda a Igreja o 5º domingo do tempo comum. Neste dia 7 de fevereiro, que particularmente em Portugal é também a celebração das 5 chagas do Senhor. E a liturgia deste domingo desafia-nos à proximidade, aproximar-nos particularmente dos que estão mais doentes. Esta é uma forma que temos de chegar junto de mais pessoas. Não estamos aqui nesta igreja muitos, não está a comunidade, estão apenas aqueles que são precisos para esta liturgia, mas chegamos junto das vossas casas, através da Santo Tirso TV, para que em comunidade de comunidades, nesta vigaria, possamos então celebrar o Dia do Senhor. Preparemo-nos para celebrar dignamente estes santos mistérios, aproximando-nos do coração de Jesus Cristo, infinitamente misericordioso, e pedindo perdão para os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Isto vos pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Job. Job tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado, não são os seus dias como os do mercenário. Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi uma herança, meses de desilusão, e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite?
e agito-me angustiada até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cada uma o seu nome.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Podeis acomodar-vos um bocadinho. E esta palavra, naturalmente, que não é apenas para estes poucos que estamos aqui nesta igreja, mas principalmente para vós que nos acompanhais em vossas casas, através da Santo Tirso TV. Uma palavra muito amiga, cheia também de muita saudade, para os pequenitos da catequese, que sei que alguns, e espero que mais possam nos próximos domingos também acompanhar-nos através desta celebração da Eucaristia. E uma palavra também muito particular hoje para aqueles que estão mais doentes, sejam os que estão em vossas casas, sejam aqueles que sejam vossos familiares e que se encontrem ou em algum hospital ou em algum lar. E digo isso não apenas porque a liturgia de hoje nos convida a ter este olhar particular pelos mais doentes, mas porque se aproxima a celebração do Dia Mundial do Doente. Na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, dia em que liturgicamente celebramos Nossa Senhora de Lourdes, é também o Dia Mundial dos Doentes. A liturgia de hoje, e vamos então olhar um bocadinho para as leituras, então de hoje deixam-nos aqui algumas propostas muito simples, mas para que todos as possamos levar a sério, as possamos então acatar e responsavelmente como cristãos as possamos pôr em prática. Em primeiro lugar, falam-nos de Job. Sabemos que Job não era apenas um homem concreto, mas seria aqui um espelho de toda a humanidade. E fala-nos de um homem que está a sofrer. Fala-nos de um homem em que olha para a vida com o sentido da sua brevidade, da sua fragilidade e também de uma vida que nem sempre é uma vida feliz. É muito o sinal da nossa humanidade hoje, nestes tempos de pandemia, de dificuldade, onde sentimos realmente esta brevidade da missa, são tantos e cada vez mais os números que nos falam daqueles que morrem, mas também desta fragilidade feita da doença e deste sofrimento que não traz naturalmente felicidade. E este é um homem que pede a ajuda dos amigos, mas nem os amigos o conseguem consolar, nem a palavra, nem a presença daqueles que vêm ao seu encontro conseguem confortar, conseguem mudar. E então, de uma maneira muito simples, Jó convoca-se, entrega-se melhor, Jó entrega-se a Deus e pede que seja realmente Deus a sua esperança e a sua força. Fica este desafio e este apelo para aqueles que mais possam estar em sofrimento, nesta fragilidade, envolvidos por estes tempos que a todos nos perturbam. Confiai-vos no Senhor, entregai-vos, louvai o Senhor, vós que tendes o vosso coração atribulado, como cantávamos então neste belíssimo salmo responsorial, este salmo 146. Confiar em Deus. Depois, o Evangelho vem na mesma linha, porque esta confiança é a presença de Deus que não se afasta de nós, não nos abandona. E então olhamos aqui para quase 24 horas de Jesus. Não é? Podíamos dizer quase 24 horas intensas, desde a sinagoga em Cafarnaum, depois na casa do Simão e do André, nesta fragilidade da sogra de Simão que estava doente, depois no final da tarde já com imensas pessoas, muitos doentes a procurar esta salvação, esta cura para as suas enfermidades, e depois muito cedo, no dia seguinte, na madrugada, Jesus retira-se para rezar um bocado. Como é importante nós não sermos apenas a ação, não sermos apenas as mãos que atuam, as mãos que levantam, como Jesus fez com a sogra de Pedro. Aproximou-se, pegou-lhe pela mão, levantou-a. Como é importante isso, estes gestos significativos. Mas eu diria que no meio desta fragilidade é importante a atitude de Jó, que reza e pede a presença de Deus. E de um Deus que reza por nós.
A oração de Jesus, no silêncio da oração, sozinho, é a oração de um Deus que olha para a humanidade, que reza por cada um e por cada uma, reza por todos aqueles que estão a sofrer. E isto, meus caros, faz parte da minha e da nossa missão. Dizia São Paulo, na segunda leitura de hoje, no texto da primeira epístola aos Coríntios: para mim, evangelizar não foi algo que me tenha sido imposto. Ai de mim se não evangelizar. Mas que recompensa é que eu posso estar à espera? Simplesmente aquela de quem faz, de quem serve, de quem procura evangelizar. E vamos perceber que a palavra evangelho significa boa nova, e que a boa nova é Jesus Cristo. Quer dizer que eu, ao evangelizar, tenho que ser esta boa nova, tenho que ir ao encontro, tenho que ser um bocadinho como Jesus o fez: pega pela mão, levanta, envia, transforma a vida do outro. É isso que se é pedido a todos nós que somos cristãos, desde os mais pequeninos aos mais velhos, aos mais idosos. Não há aqui idades para isso. Ai de mim se não evangelizar. Esta foi um dia, 24 horas de Jesus. Queria deixar-vos, e para completar esta reflexão deste quinto domingo do tempo comum, deixar-vos naturalmente uma proposta e um desafio. À luz deste dia, destas 24 horas com Jesus, feita de oração, feita de ação, feita de proximidade, feita de ato de cura, de misericórdia, de conforto na vida do outro. Como é que podem ser 24 horas na minha vida com Jesus? Como pode ser o meu dia realmente com Jesus como protagonista principal? Deixemos-nos transformar deste modo. Que as nossas ações, as nossas palavras não sejam tanto as nossas, mas sejam realmente as palavras e os gestos de Jesus Cristo através de nós. Aí sim, nós estaremos a ser verdadeiramente evangelizadores, estaremos a ser verdadeiramente missionários, estaremos a ser aquilo que, pelo batismo, nós assumimos. Unidos a Cristo, como sacerdote, profeta e rei, para que toda a nossa vida seja orientada através da presença de Cristo. Nesta semana, particularmente, que essas 24 horas possam ser vividas no próximo dia 11, que é Dia Mundial dos Doentes. E professemos agora todos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professam-se o batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso Bispo, Manuel Linda, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos que exercem algum ministério eclesial, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade ou vila ou aldeia em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável, e por todos os rejeitados deste mundo, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Cristo, que vos compadeceste da multidão e passastes fazendo um bem e curando os doentes, compadecei-vos das vítimas desta pandemia e dai a vida eterna aos nossos irmãos que chamastes para vós. Oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Deus, omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos dos homens e libertastes de seus males as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Porque nos destes o vosso Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores, e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e olhais com solicitude por todos os vossos filhos. Por isso, com os anjos e os santos, vos louvamos e bendizemos e proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor, e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando-o à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Manuel, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos. E ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Se é verdade que agora estamos mais impedidos de nos podermos abraçar, saudar, quase até de pegar nas mãos, e que às vezes as nossas mãos não conseguem abranger tanta gente, não conseguem alcançar tanta gente, também é verdade que no nosso coração todos, sem exceção, têm um lugar. É esta a comunhão que brota do altar e da Eucaristia, a partir do mesmo Jesus Cristo, que quer então curar as nossas enfermidades. Unidos neste Sagrado Coração de Jesus, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, tendo particularmente presente aqueles que estão mais doentes, vamos rezar com confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo,
que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. A maior parte dos nossos cristãos participam na celebração da Santa Missa ao domingo em suas casas, não podendo participar neste momento da Sagrada Comunhão, recebendo o corpo de Cristo. Por isso se propõe a todos vós que estáis em casa que de maneira serena neste momento façais a vossa comunhão espiritual, acompanhando esta oração que eu vou então pronunciar para que vós em casa a possais também dizer. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém.
Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Para o 29º Dia Mundial do Doente, que celebraremos então na próxima quinta-feira, dia 11 de fevereiro, o Santo Padre, o Papa Francisco, fez-nos chegar uma mensagem que facilmente encontrareis também na internet e que vos aconselho também a fazer dela uma leitura espiritual nestes dias, até quinta-feira, para podermos viver, celebrar e, fundamentalmente, nesse dia, ser uma presença junto daqueles que estão mais doentes. O tema deste dia, diz-nos a mensagem, inspira-se no trecho evangélico em que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Quando a fé fica reduzida a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, então falha a coerência entre o credo professado e a vida real. O risco é grave. Jesus, para acautelar do perigo de derrapagem na idolatria de si mesmo, usa expressões fortes e afirma: um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos. É este o tema da mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial do Doente. Invocamos a bênção do Senhor. Queria agradecer àqueles que hoje nos ajudaram a celebrar bem esta Eucaristia, com o seu canto, com a proclamação da Palavra de Deus, servindo a este altar. Um obrigado a todos vós que nos acompanhastes de vossas casas e então de novo e particularmente um cumprimento muito amigo aos mais pequenitos da catequese. Esta também é uma forma de em vossas casas estardes na catequese. Para os doentes, uma palavra e um abraço, uma presença muito amiga deste vosso pároco, sacerdote e amigo, e também, naturalmente, o falo em nome de todos os colegas desta Vigararia de Santo Tirso para todas as comunidades paroquiais. Obrigado à Santo Tirso TV, uma vez mais, por nos fazerem chegar tão próximo, tão perto de tanta gente. Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.